Olá, meninas do podcast Deus e Elas, nossas queridas ouvintes. Eu sou Ana Barbosa. Jéssica Machado. Cat Lopes. E nós estamos aqui hoje dando início, finalmente, ao nosso mês sobre oração. Lembrando que todo mês nós estamos com uma nova temática para conversar e bater esse papo aqui com você. E já te adianto as nossas desculpas pela semana passada. Tivemos problemas técnicos seríssimos, não deu tempo de regravar o episódio, então nos perdoem por esse pequeno sumiço, mas estamos de volta para a gente, enfim, dar início a esse bate-papo sobre oração. E lembrando que nós temos o nosso livro do mês. Então, nessa temática de oração, você pode comprar com 30% de desconto o livro Com Cristo na Escola da Oração. É só você acessar o site de publicaçõespandiário.com.br e usar o cupom ORACão30, ORACAL30, sem os acentos e cedilhas, que você vai ter esse descontinho de 30%. Esse é um livro muito, muito bom. A gente tem usado esse material para ter as nossas discussões aqui no podcast. É muito abençoador, então eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida com Deus e a sua vida de oração. E não esqueça, a nossa diquinha de sempre nos siga nas redes sociais. O Instagram, Deus e Elas Podcast, o YouTube, Deus e Elas Podcast, e o TikTok, Deus e Elas Podcast, porque somos jovens. E é isso. Então, nossas queridas hosts, eu já começo para a gente introduzir aqui, dar um geral para quem está nos ouvindo, o que é a oração? E qual é o papel dela na nossa vida como cristãs? Pensei que ia ser uma pergunta só, foram duas, mas vamos lá então, né? Geralmente duas, assim, ó. Vai, responde. Não. É a resposta bem clichêzona, mas, né, é o que é, né? Oração é uma conversa, né? Só que quando a gente fala em oração, a gente muitas vezes só se coloca como emissor, né? A gente fala, e Deus tem que escutar. A gente esquece que na conversa a gente tanto emite, mas a gente também tem que ouvir, né? Então, oração é realmente a conversa com Deus, né? Não é apenas eu ali falando, mas é eu tendo essa troca de também ouvir, né, o que ele quer me dizer, seja por meio de pessoas, seja por meio da própria palavra de Deus, né? E o papel importante disso é o que a gente fala em todos os episódios. Se algum episódio a gente não falar isso, acho que a gente errou. Mas é sobre o relacionamento, né? Tipo, eu ter um relacionamento com Deus, eu automaticamente preciso falar com ele e ouvir ele, né? Eu vou responder com uma outra pergunta. O autor George MacDonald, ele diz assim: e se Deus souber que a oração é o que mais precisamos, acima de tudo? E se o objetivo principal na ideia de Deus acerca da oração for suprir a nossa grande e interminável necessidade, que é a necessidade de Deus? E daí ele responde a esse questionamento, né, dizendo assim: a comunhão com Deus é a única necessidade da alma e supera todas as outras necessidades. A oração é o início dessa comunhão, de conversar com Deus, de tornar-se um com Ele, que é a única finalidade da oração. Sim, da nossa própria existência. Então, a Jéssica resumiu bem essa conversa, é a comunhão, é nos tornarmos um. E isso eu acho de uma beleza tão grande em relação a Deus, porque ele já coloca isso na criação. Eu acho isso de uma beleza tão grande, porque esse relacionamento Deus busca também. Não é apenas a nossa necessidade. Ai, Cat está dizendo então que Deus tem necessidade de conversar com a gente? Não, mas ele tem prazer nisso. Nós vemos isso na criação, quando ele descia a cada entardecer e ele ia conversar com Adão, ia se relacionar com ele, né? Ter essa conversa. E já plantou em nós essa nossa necessidade dele, para buscar esse relacionamento. E também é uma das grandes questões que nos difere
anjos, arcanjos, querubins e etc, né? Eles estão no céu recebendo ordens. E Deus nos faz para termos um relacionamento com Ele. E aqui a gente também pode já trazer para essa nossa forma individual de como a gente se relaciona com Deus. A Bíblia, ela traz diversas orientações em relação a isso. O próprio Jesus, né, traz essas orientações, nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso. Então, mas nós também temos essa leveza e o livre acesso a Deus, de conversarmos com Ele o dia todo. É o relacionamento que a gente tanto conversa, né? E a gente teve, né, uma temporada inteira sobre oração, a nossa primeira temporada do podcast. Se você não ouviu, corre lá no stream, no YouTube, no nosso site, que tem 6 episódios, gente? 7? Por aí. São Bastante. são mais de 50 agora, que a gente Uma não lembra. temporada. Assim, uma temporada só sobre oração. Mas a gente falou muito sobre oração, orações de mulheres da Bíblia, né? Então a gente viu essa necessidade de trazer mais, né, um período aí, uma temporadinha sobre oração, para a gente falar de vários outros aspectos, que na verdade esse é um tema, acho que interminável, né? A gente sempre vai ter coisas para falar sobre oração. E eu estou gostando muito desse livro do Andrew Murray, Com Cristo na Escola da Oração, porque ele pega várias facetas da oração e vem trazendo, né, um embasamento bíblico sobre aquilo. Que é o nosso livro do mês, né, Lana? Desculpa. Isso, Que pode ser adquirido com 30% de desconto lá no site de publicações.diario.com.br. Exatamente. Você pode aproveitar que está com descontão. E se você ouvir esse podcast depois de abril de 2023, sinto muito, o cupom não vale mais. Mas pode comprar o livro mesmo. Mas pode comprar mesmo assim, exatamente. Porque ele é muito bom. Sim. E uma das coisas que a Jé falou, né? Porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que a oração é um espaço onde só a gente fala. Mas, né, a gente muitas vezes não para escutar a Deus. E acho que dentro dessa visão de nós apenas como locutores, tem muita questão de então é na oração que eu vou pedir coisas para Deus. Então eu vou orar porque eu quero um trabalho melhor, eu quero casar, eu quero, sabe, tipo, ter alguma coisa, eu quero comprar uma casa, enfim, N coisas que a gente pode pensar em pedir para Deus. E que não que pedir essas coisas esteja errado, mas aí vai dando motivação do nosso coração, né? E aqui E no livro, o Andrew Murray fala, ele cita o versículo de João 14:13, que diz: "E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." E ele comenta sobre como muitas vezes esse versículo é distorcido, né? Tipo assim, então qualquer coisa que eu pedir para Deus, ele tem que me dar, ele vai me dar. Só que muitas vezes a gente esquece desse contexto final, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus não está falando nesse sentido de nos dar coisas, mas nos dar, entre aspas, coisas que vão glorificar a Deus. Então, né, que sejam parte de um propósito. Então, quando a gente está alinhado com Cristo em oração, em intimidade, as coisas que nós vamos pedir também não são coisas fúteis só para nos agradar. São coisas que têm relação com o que Deus tem para nós. E essa chavinha de como a gente pode mudar o nosso coração na oração que faz toda a diferença e, meu Deus, como a gente se perde nisso muitas vezes, né? E eu entendo que isso faz parte, Lana, do nosso crescimento espiritual. Nós vamos tendo entendimento do que é cada oração, de súplica, não vão ser apenas de petições, não vão ser apenas de coisas materiais, né? Ou porque é uma cura, eu só oro por isso agora, também, né? Eu quero que, assim, a gente tenha esse entendimento que essas orações, elas acontecem, mas não é apenas isso, a oração maior é para que Deus seja Deus na nossa vida, que Ele governe a nossa vida, porque nós temos plena confiança que o que Ele vai fazer em nós é bom, perfeito e agradável. E
E se a gente olha para a nossa prática diária de oração, normalmente ela fica concentrada nesse ambiente de petições, de coisas materiais. Nós pedimos mais pelas dádivas da mão divina do que propriamente o próprio Deus. A gente quer mais assim, eu quero a bênção, mas eu não quero o Deus da bênção. Mais ou menos isso. E eu achei isso tão interessante, até mesmo ele citar, né, as bugigangas na mão do pai, porque não deixa de ser uma estratégia também do diabo, quando ele tenta de todas as formas nos afastar desse relacionamento, dessa comunicação com Deus. E a gente fica vivendo aquilo que os nossos olhos nos limitam. E a gente para de enxergar ou para de confiar em Deus, sendo que ele tem a visão do todo. A gente também já disse isso aqui várias vezes. Então, a gente tendo essa oração limitada, apenas como pedintes, né, de coisas, nós estamos perdendo essa oportunidade de estarmos nos relacionando com Deus, onde tem muito mais. Nós temos conversado bastante sobre aquilo que é eterno, e eu acho que as nossas orações na prática, elas também precisam refletir esse nosso entendimento. Eu busco aquilo que é eterno. Se eu busco aquilo que é eterno, eu busco a Deus, eu busco o céu, eu busco Jesus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma coisa que a Cat estava falando, e eu pensei aqui, essa questão, quando a gente compreende bem, né, essa governança de Deus sobre as nossas vidas, é muito mais fácil a gente colocar a oração como uma prática na nossa vida diária, né? Não só tendo aquele momento da caixinha de pedidos, onde a gente só vai pedir, mas realmente de conversar, né? Se eu chego para você e converso sobre coisas aleatórias, eu tenho essa abertura também com Deus para conversar com ele sobre o meu dia a dia. Foi assim, né? E não só aquele pedido, né? Mas sim aproximar essa relação com Deus. E no livro do mês, o Andrew Murray também fala uma coisa que eu achei bem interessante, que pode parecer até óbvia, mas eu nunca tinha parado para pensar antes de ter lido, né? Se você pedir e não receber, é porque deve haver algo errado ou faltando na oração. E a gente estava comentando aqui, antes de começar a gravação, que a Cat estava lendo um artigo sobre quando Deus diz não, quando Deus não responde. O artigo todo era voltado para a culpa está em você, seu pecador. E essa é uma imagem muito comum, né? Um conceito muito comum. Que se eu não estou ouvindo Deus responder, se eu levo um não de Deus, é porque eu, pecador, estou fazendo tudo errado e eu sou um desastre. Só que a Bíblia não diz exatamente isso, né? Só que essa frase do Murray, principalmente, não diz sobre isso. Não é em relação a eu estou em pecado e por isso Deus se afastou de mim e não quer me revelar e tal. Mas volta para aquilo que eu falei agora há pouco, a motivação da nossa oração. Porque se nós estamos orando em busca dos nossos interesses, não vai haver transformação, né? A oração, ela, envolve tem várias áreas diferentes, né? Até aqui no livro ele cita várias delas, a oração para realizar o serviço de Deus, a oração intercessória, a oração perseverante, a oração isso e aquilo, tem várias frentes. Mas uma delas é moldar o nosso caráter. Então, se a gente está orando e está recebendo o que a gente orou, sendo que a nossa oração não é verdadeira, como é que Deus vai tratar o nosso caráter com isso, sabe? Se Deus fosse um Deus que simplesmente dá tudo, nós seríamos eternamente filhos mimados, assim. De fato, nós vamos encontrar exemplos na Bíblia onde Deus fala, né, que a sua iniquidade afastou, a sua iniquidade, seu pecado faz separação entre vós e Deus. Então, sim, o pecado faz isso, a nossa soberba faz isso, nosso egoísmo faz isso, e eu acho que tudo isso inclui nessa questão da motivação, como a Alana falou.
E algo interessante, que se a gente está tudo redondinho, as nossas respostas de oração estão todas sendo respondidas, isso pode ser atribuído às obras, enquanto não é obra. É misericórdia e graça. Então, isso leva as pessoas a um lugar de julgamento muito grande. E elas vão estar pecando também. Porque tudo que acontece na sua vida, mas é porque você também. Mas você também. Mas aquele dia. Mas você viu o que ela fez? Então, assim, e o acesso? E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? E a intenção do nosso coração? E os nossos pensamentos que são esquadrinhados pelo Senhor? E o meu choro? E a minha renúncia? E o meu secreto, né, com Jesus? Ele fica onde? Então, a gente está sempre trazendo a questão do relacionamento aqui com Deus, e isso é individual, isso vai ser diferente, a forma que a Jéssica se relaciona, que eu, que a Lana, a Losane, enfim, infinitas pessoas, o mundo inteiro, vai ser diferente. E essa é a beleza da nossa individualidade. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não atribuirmos as nossas respostas de oração porque eu não estou em pecado, ou porque eu estou andando bonitinho em retidão. Amém. Glória a Deus por isso. Seja essa pessoa. Eu almejo ser essa pessoa que anda em retidão diante do Senhor. Mas não é isso que traz as minhas respostas. Não é isso que não é isso que me faz ser mais feliz ou menos feliz. Se fosse isso, não haveria perseguições a missionários, quem está em campo missionário, quem está em evangelismo, enfim, tantas coisas sobre a igreja que acontece que são ruins, né? A gente pode daí usar esse mesmo argumento, então, para daí questionar a vontade de Deus. Ou questionar o coração dessas pessoas. Então ele não é missionário de verdade, então. Mas é porque é sobre graça, é misericórdia, é sobre o sangue que Jesus derramou. Não foi eu e nenhuma outra pessoa. Foi apenas o sangue de Jesus, é ele que purifica, é ele que rasgou o véu, é ele que nos sonda, é ele que nos recebe de braços abertos. E se a cada dia eu peco e me afasto, enquanto Jesus não voltar, a mão dele está estendida para nós. Obviamente que quando nós nos encontramos com Cristo, há uma transformação na nossa vida. O Espírito Santo nos convence do pecado e a transformação ela vai acontecer na nossa vida. Porque agora eu quero esse Jesus. E eu vou buscar isso, porque as coisas já não se encaixam mais. Há muito confronto do meu velho eu com o meu novo eu, com aquilo que Jesus coloca como nova criatura. Então, é fato que a gente vai ver isso, mas é uma jornada, é uma caminhada. Vão haver tropeços, vão haver pedras, vão haver dificuldades, vão haver muita coisa, vão haver tentações, e essa é a nossa luta, e é na oração que a gente se fortalece. É no clamando o sangue de Jesus, é a gente clamando pela presença dele na nossa vida, que nós vamos vencendo a cada dificuldade, a cada momento da nossa vida. E aí que vem essa importância da gente não olhar para Deus com aquilo que ele pode dar, mas com o todo de Deus, com tudo que ele é, e que ele pode fazer em mim, não na terra, mas por toda a eternidade. É eu almejar a presença dele eternamente, e não apenas aquilo que ele pode me dar. Então, a gente começa a ter um outro entendimento. A oração, ela nos aproxima de Deus de uma forma maravilhosa. E vocês falando, né, tipo assim, querendo ou não, eu acho que não só eu, mas todo mundo que está ouvindo esse episódio, a gente avalia a nossa vida de oração, né? E a gente percebe o quão a gente vive pela graça e misericórdia, porque a oração está faltando. Né? Por mais que você olhe, você percebe, gente, eu preciso mais, né? E quando você tem esse relacionamento com Deus um pouquinho, esse pouquinho vai querer
se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar, e eu consigo isso por meio da oração. E entrando, né, um pouquinho no tema ali do quando Deus diz não, a gente também tem que entender que às vezes a resposta é não e simplesmente não. Justamente por aquilo que a Cat sempre fala nos episódios. E às vezes o não é a resposta certa porque a gente está pedindo ou a gente acha que é o melhor pra gente. E a gente só vai conseguir aceitar esse não de Deus e entender que, independente do que for, esse não é a melhor opção, é a gente tendo essa intimidade com Deus, né? E essa intimidade vem da oração. Porque a gente pode ler todos os livros, a gente pode ler o livro com Cristo na Escola de Oração inteirinho, decorar o livro, a gente pode, né, enfim, usar vários recursos, ouvir pregações, ouvir podcast sobre oração. Mas tudo isso vai sim te alimentar, mas não vai ser o suficiente. A gente só vai conseguir aprofundar o relacionamento, a intimidade com Deus na prática da oração. Ali, todos os dias. E a gente volta para aquilo que a Cat falou no comecinho, né? Cada um tem o seu jeito, sua individualidade, mas o que importa não é você seguir um modelo de fulano um pastor que você gosta, e esse pastor ora 5 horas por dia. Eu vou ter que orar 5 horas por dia também. E daí a busca vai ser mais para conseguir ser igual àquela pessoa que você admira do que para ter um relacionamento de fato com Deus. Então, vai descobrindo o teu jeitinho, assim, né? Gente, eu tô descobrindo até hoje. Nasci na igreja e tô descobrindo até hoje os meios que Deus encontra de me encontrar e os meios que eu tenho que fazer acontecer para buscar Deus. Porque Deus está sempre disponível para nós, mas nós precisamos ir até Ele também, né? Eu sempre brinco que Deus é um cavalheiro. Ele não vai sair chutando balde e a porta do coração e falar, vem cá, criatura. Ele, né, vem de mansinho e tal, e nós precisamos ir atrás de Deus também, nós precisamos buscar a Deus e buscar ter essa intimidade com intencionalidade. A gente fala muito sobre intencionalidade com os outros, né? Eu preciso ser intencional para falar do amor de Jesus, eu preciso ser intencional para amar tal pessoa, só que eu também preciso ser intencional no meu relacionamento com Deus e para buscar a Deus. E isso tudo volta para essa intimidade na oração, né? Eu acho que uma coisa que eu tinha falado na gravação que não deu certo, mas que eu, que eu lembro que eu disse, é que tipo, oração é uma coisa que não é na teoria, né? Ela é totalmente prática. Então, tipo, você só aprende realmente fazendo, né? Então, pode ser difícil no começo manter aquela vida de oração? Pode, vai ser difícil. E coisas vão te atrapalhar para que você não tenha essa vida, né, constante de oração. Então, tipo assim, vai no seu jeito, vai aprendendo qual é o seu melhor jeito. O lance é fazer. A Jéssica comentou algo bastante interessante. Nós precisamos ter o cuidado de não olhar para a vida do outro com uma comparação aonde traga fardo para a nossa vida, porque a gente está querendo ser igual. Cada um vai ter a sua forma de orar, de se relacionar com Deus. E orar não é fácil. É algo árduo. Deveria ser natural. Deveria ser maravilhoso. A gente ia fazer isso. Mas Adão e Eva, né? Conseguiram deixar isso difícil. Então, o diabo, ele vai tentar de todas as formas minar esse nosso relacionamento, porque ele sabe que a partir do momento que a gente se relaciona com Deus, a nossa vida é transformada, é diferente. Eu não vou querer estar em outro lugar a não ser na presença diante de Deus. Então, ele vai trazer diversas formas para tentar minar esse nosso relacionamento. E daí essa questão da intencionalidade que a Lana comentou. Tem que ter esse desejo, essa vontade de buscar e esse esforço em buscar. Porque a oração verdadeira, e não aquela dos fariseus que ficavam na janela para que todo mundo visse, olha quanto eu oro, e você não ora tanto que eu, você não está perto de Deus, não. Essa não está valendo nada. E muitas vezes aquela que você está fazendo no seu carro, que é no trajeto de casa para o trabalho, muitas vezes aquele tempo que você consegue
que você consegue, antes de iniciar o seu trabalho, ou depois que só todo mundo conseguiu dormir, que daí você vai ter um tempo de calmaria, as mães vão me entender. Então, ou aquele tempo que você está no ônibus, enfim, sabe? Você vai conseguir buscar um tempo com Deus porque a sua alma vai desejar e você vai escolher, porque Deus nos atrai. Ele, como nós começamos conversando sobre isso, né, nesse podcast, também é de interesse de Deus. Ele desce ao jardim para conversar, ele quer, ele deseja, ele tem prazer nisso. Então, o véu está rasgado. E talvez você que está nos escutando possa estar naquele momento assim, nossa, faz tanto tempo que eu não oro, eu estou vivendo uma vida de pecado, estou afastada de Deus, ele nem vai me ouvir, porque eu sou totalmente indigna, e de repente você vai deixando esfriar, porque esse relacionamento foi sendo minado, e com essas acusações, com essas mentiras que o diabo coloca, mas que hoje o Espírito Santo te relembre e alcance o seu coração, e te lembre que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o acesso ainda está aberto. Não espere esse acesso fechar. Haverá um dia que esse acesso estará fechado, mas ele ainda está aberto. O sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, sem medo, sem vergonha, sem constrangimento, se achegue a Deus, porque Ele está lá nos ouvindo. Deus faz parte da sua essência, a bondade e o amor, e é como a parábola do filho pródigo. Ele vai ter prazer e vai fazer um banquete pelo seu retorno. Olha, meu filho lembrou de mim, minha filha lembrou de mim. Quanto tempo! Oi! E aí, o que você conta? Sabe? E que nós que estamos dentro da igreja não sejamos como o outro filho, que está na casa do Pai e não vive essa abundância em Deus, porque não vive uma vida de relacionamento com Deus de forma verdadeira, de forma genuína, por amor, mas também, sem perceber, vai sendo consumido pela soberba, vai sendo consumido pelas obras, olha o que eu estou fazendo, meu pai não está reconhecendo, vai sendo consumido também por outras mentiras que o diabo conta, e a gente achando que está na casa do pai, nós não estamos desfrutando da casa do pai. Então, que nós possamos olhar para Deus e buscar a presença dele de forma real, que as nossas orações elas sejam sinceras, sejam elas de pedido de perdão, de súplicas, de cura, de clamor, mas que haja verdade, que Deus, ao sondar o nosso coração, ele encontre verdade, ele encontre sinceridade, ele encontre um coração contrito, um coração, uma vida que se interessa mais pela presença dele do que as bênçãos que ele pode nos dar. Amém. Amém. É interessante também, dentro dessa nossa maturidade cristã, dentro da nossa maturidade espiritual, conforme nós vamos tendo esse relacionamento com Deus, nós vamos entendendo todas as respostas que ele nos traz. Como a Jéssica comentou, inclusive os nãos. E dentro de um dos nossos livretos, o DS, que a gente tanto fala, quando Deus não está respondendo a sua oração, que é baseado ali no Salmo 77, o autor desse DS, que é o Martin Derham, fundador do Ministério Espondiário, ele traz uma observação bastante interessante, que dá para a gente colocar aqui para encerrando essa nossa conversa, que diz assim: antes de orar, medite em Deus. Antes de orar, certifique-se de que compreende quem Deus é
Coloque seu foco no próprio Deus antes de focar em suas petições, dores, necessidades e sentimentos por intermédio da oração. Nós precisamos aprender a colocar Deus no centro das nossas orações. Nós precisamos meditar nas Escrituras que nos contam a respeito de Deus. Nós precisamos meditar sobre a natureza de Deus, a pessoa de Deus, a maravilha de Deus, a atividade de Deus na história da raça humana e em nossas próprias vidas. Então, quando orarmos, poderemos colocar Deus e não nós mesmos no centro das nossas orações. E aqui ele cita um versículo de Salmos que diz assim: Deus, tu és o Senhor da minha vida e dos meus problemas. És santo e misericordioso, tu és imutável e confiável, e és tudo o que desejo e de que necessito na vida. Por hoje é isso, meninas. Eu e a Jéssica ficamos só no amém aqui agora no final, né, Jé? Mas que Deus possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter sido um pouquinho alimentada e encorajada durante o podcast a orar mais e investir e insistir na sua intimidade com Deus. Lembrando que o livro Com Cristo na Escola da Oração está com 30% de desconto até o final de abril. E se você está ouvindo depois de 30 de abril de 2023, compre o livro mesmo assim, mesmo sem desconto, porque é muito bom. E é isso, meninos. Até a próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.